Quero te convidar para você abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versos 18 e 19. Quero dizer da minha alegria de ver as salas Kids tudo cheio aqui, viu, irmãos? A sala Kids, você que tem criança, traga a sua criança. Temos a sala aqui, os nossos juvenis ficam aqui até a hora da oferta também, eles estão sendo cuidados. Tem uma palavra especial para os juvenis. São de 10 a 12, amor? 10 a 12. Temos mais outras 2 ou 3 de crianças. Mais 2 das crianças. Ontem eu estava no Casais Radicais, irmãos. Foi uma noite especial com o nosso curso de casais. Domingo que vem começa o curso de noivos. Então, se você ainda não se inscreveu e está em corte ou está querendo namorar alguém, não é para vir sozinho, é para vir com a outra pessoa. Ela tem que concordar, não é? Às vezes você quer namorar, mas o outro não quer. Então, não é para vir sozinho, é para vir os dois. Procura o TK. Cadê o TK? Deve estar na administração. Olha lá, o TK é responsável pelo curso de noivo. Já temos uma multidão inscritos, né? São 2 casais, né? Mas que serão depois muitas pessoas, né? Amém. Que bênção, irmãos. Você que chegou agora na igreja, você é muito bem-vindo nos cursos. Mas já começou em agosto, pastor. Mas pode vir, irmão. O módulo que você chegar e estiver sendo ministrado, você vai crescer, você vai avançar na fé. Diga amém. Glória a Deus. Muito bem. Aleluia. Abriu 1 João 5, 18 e 19? Está na mão aí? Glória a Deus. Oi? Eu não tinha falado? Ficou elegante essa roupa aqui da célula Macários? Me deram aqui a camisa e eu já vim caprichado hoje. E o preto parece que tira uns quilinhos, é isso? É isso. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje está desafiador, né? O Espírito moveu aqui no louvor, na ministração, mas eu tenho o alvo de não passarmos o culto da hora. Amém. 1 João 5, primeira carta do apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, o mesmo que escreveu o livro de Apocalipse, é o João, já com mais de 90 anos de idade, depois que sai do exílio numa ilha, onde lá naquela ilha ele escreveu o livro de Apocalipse, ele vai sentar no banco da igreja e ser co-pastor da igreja em Éfeso. Diga Éfeso. E lá João está observando a vida da igreja, o proceder dos irmãos. E João traz algo poderoso para a igreja, que tem a ver com a nossa sequência de 5 domingos. O domingo passado nós falamos sobre a realidade do inferno. Nós falamos sobre a realidade do inferno, e onde é que Cristo está posicionado em relação ao inferno. E hoje nós vamos falar acerca de alguns aspectos da vida vitoriosa em Cristo Jesus, já que nós sabemos que na cruz a cabeça do diabo foi esmagada, mas ele não está morto. Faz assim, ele não está morto. E João diz assim: sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Verso 19. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Amém, queridos? Amém. Eu não sei a sua versão, mas a revista é atualizada em relação ao verso 18.
Sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Tem versão que diz não peca ou não anda na prática do pecado. Não continua pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus, na minha versão, o aquele é maiúsculo. Aqui também? Também é maiúsculo? O aquele, esse aquele maiúsculo, expressa referência a Cristo. Então esse verso também poderia ter sido escrito da seguinte maneira: sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, Cristo, porque foi aquele que nasceu de Deus, Cristo o guarda, e o maligno não lhe toca. Diga amém. Agora, o maligno quer tocar? E tem tocado? Opa! Ele tem tocado aqueles que estão no mundo? E tem tocado aqueles que estão em Cristo? Aí os irmãos gaguejaram. Mas é isso que nós vamos falar nesta noite. Amém, queridos? E nós precisamos da revelação do Espírito Santo. Queria que você, gentilmente, desse a mão para uma pessoa só, se você estiver do lado de um visitante, ore junto com ele agora, orando, para que o Espírito de revelação, nós contamos com o Espírito Santo. Ore assim comigo: Senhor, em nome de Jesus, e no poder do Espírito Santo, eu oro pelo meu irmão, para que a palavra que for ministrada, ele possa receber, e nada venha impedir. Eu declaro que a mente do meu irmão é aberta para compreender a tua palavra. Espírito de enfermidade, te repreendo. De sono, te repreendo. De inquietação, te repreendo. Em nome de Jesus. Amém? Fala para o teu irmão que ele vai ser muito abençoado hoje com a palavra. Aleluia. Irmãos, alguém chegou com a dor no joelho direito aqui? Alguém está com dor no joelho direito? Estava em casa, o Senhor ficou falando, você está? O Senhor falou no meu coração que a gente vai sair daqui hoje curado, do joelho direito, é isso mesmo? Amém. Então vamos agradecer a cura lá do Pedro, irmãos. Espírito Santo, nós te agradecemos. Espírito, só põe a mão no seu joelho, Pedro, só põe a mão. Espírito Santo, nós te agradecemos, porque é plano do Senhor curar os seus filhos. Nós recebemos a cura para o Pedro agora, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, da leitura desses dois versos, então brevemente vou compartilhar nesta noite, nós temos algumas verdades. E algumas verdades que compartilharei com vocês, por quê? Porque, irmãos, como Paulo disse, a igreja em Éfeso, irmãos, não deis lugar ao diabo. O mesmo Paulo que diz, a igreja em Éfeso, capítulo 1, verso 3, ei, irmãos, você já está abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o mesmo Paulo que diz em Efésios 2:8, vocês já estão salvos pela graça, e isso não vem de vós, não é? Vocês são salvos pela graça por meio e isso não vem de vós, verso 9, é dom de Deus. É o mesmo Paulo que está orientando os irmãos, não deis lugar ao diabo. E lá na frente, Pedro também faz a mesma recomendação para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, com astúcia, buscando a quem possa tragar. Então, se a palavra de Deus, se os apóstolos que edificaram a igreja, apresentam todas as implicações da nossa salvação, e Paulo descortina, especialmente aos irmãos em Roma, a igreja aos romanos, as implicações da santificação, da justificação, da regeneração, da glorificação. É o mesmo evangelho que chama a atenção dos crentes para não dar lugar
Porque ele quer um lugarzinho aí do teu lado, irmãos. Quantos estão me acompanhando? Ele quer um lugarzinho. Eu não sei, algum irmão aqui, novo convertido até, me disse, mas que coisa, hein, pastor? O diabo ataca tanto as famílias, não é? Deve ser porque ele não tem família, né? Eu falei, faz todo sentido. Faz todo sentido. Alguém de vocês me falou isso aqui, que eu não lembro quem, não é? Foi você, Leandro, obrigado. Vamos glorificar a Deus. Aleluia. Ele não tem. É verdade, é um lobo solitário, infeliz. Mas ainda não foi destruído, será destruído, será um dia amarrado, será um dia encarcerado, será um dia junto com o inferno, como diz Apocalipse, o diabo junto com o inferno lançado no lago de fogo, mas não chegou esse tempo ainda. Enquanto esse tempo não chega, eu e você vamos sendo edificados em Cristo, diga amém. Vamos avançando em fé, vamos avançando em propósito e vamos resistir ao diabo, porque ele vai, glória a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o que diz a palavra de Deus. Mas deixa eu me ater nesta noite. Na semana que vem, irmãos, eu vou trazer alguns aspectos acerca das armas da vitória. Hoje ainda eu vou trazer alguns fundamentos de como é que o Senhor Jesus nos guarda. E a semana que vem, armas para a vitória. Diga armas para a vitória. Fala para o teu irmão, semana que vem, armas para a vitória. Aleluia. Queridos, o versículo 2 diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder de quem? O mundo todo está sob o poder de quem? Mas existe então dois grupos distintos, não é? Somos de Deus. O João está falando para aqueles que nasceram de novo. Somos de Deus. Portanto, irmãos, a primeira conclusão que nós temos em relação a esses dois versículos: há clara distinção entre dois ambientes, os que são de Deus e os que são do mundo. Quantos entenderam? E você está em que ambiente? De Deus ou do mundo? Nossa, vocês titubearam. Meu Deus, qual que é o seu ambiente? De Deus ou do mundo? Eu, Jesus, fala para o teu irmão, você tem certeza, irmão? Oh, Deus. Existe, claro, irmãos, dois ambientes. Uau, Deus tem responsabilidade com a sua igreja, diga igreja. A igreja aquele organismo vivo, representado por aqueles que nasceram de novo. Jesus disse, Pai, eu rogo por eles. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. A gente só está aqui de passagem. Porque este não é o nosso mundo, amém, irmãos? Então os nascidos de Deus estão de passagem, mas o mundo tem o seu curso. E Jesus disse, esse mundo jaz, esse mundo está debaixo de um principado. E esse principado tem um nome, o diabo é o príncipe deste mundo. Queridos, está em uma clara distinção entre esses dois ambientes. Pedro disse assim, em 1 Pedro 2,9, que nós fomos chamados das trevas, que representam o mundo, para a sua maravilhosa luz. O mundo é treva, escuridão, falta de clareza, coisa escondida. Quando eu venho para Cristo, é luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Diga, trevas, luz. Fala para o teu irmão, luz. Aleluia. Colossenses 1:13, Paulo diz, olha, Ele, Cristo, nos resgatou do domínio ou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1:13. Amém, queridos? Então, dois mundos muito claros.
Em um deles, que é trevoso, Satanás está no comando. E o outro, que é o reino da luz, que é o reino da igreja, que é o reino dos filhos, este é o reino do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas aí a gente fica, não é, vivendo na perspectiva, na fé daqueles que são filhos, mas ainda convivendo neste mundo. Pastor, como é que a gente lida com isso? Vamos continuar. Segunda verdade, meus queridos. Como esse mundo está em trevas, Deus não é culpado por todas as mazelas ou por nenhuma maldade que tem nesse mundo. Alô? Tem alguém vivo aqui? Porque, irmãos, vamos falar sério. A pessoa vive o seu curso normal e de repente tem uma perda. E de repente tem uma tragédia na família. É muito triste uma tragédia na família. Um pai que morre antes da hora, um marido que a vida é ceifada. Tantas tragédias nesse mundo, e é muito comum, no meio da dor, da aflição, alguém perguntar, onde é que estava Deus? Onde é que Ele estava? Ele não mudou o seu lugar. Alô? Ele continua no reino do seu Filho amado. Ele não mudou de lugar. Eu não quero ser indiferente à dor, não quero ser indiferente ao sofrimento, absolutamente não, porque se estiver doendo e sofrendo, nós vamos lá abraçar e chorar com os que choram. Quantos estão me acompanhando? Mas é muito importante que se diga, meus irmãos, que Deus não é culpado do mal. Teve um dia que o mal entrou no mundo, e o mal não entrou no mundo por causa de Deus. O mal entrou no mundo por causa do homem, em parceria com Satanás, representado pela serpente. O diabo enganou o homem se permitiu ser enganado. O mal entrou. Vai ter um dia que vai acabar. Vai ter um dia que o mal vai ser extirpado. Não chegou ainda, mas está chegando. Irmãos, a volta de Jesus é próxima. Por 1000 anos, a palavra de Deus diz que Satanás vai ser preso. E depois de preso, será julgado com todos aqueles que o nome não estiver escrito no livro da vida. E como eu já disse e repito, será lançado no lago de fogo. Vai chegar, chegarão novos céus, nova terra, ali não haverá dor, ali não haverá sofrimento, ali não haverá lágrima, porque toda lágrima dos nossos olhos Ele enxugará. Está chegando! Aleluia! Diga, está chegando! Sabe, irmãos, obrigado, as crianças me ajudam sempre, né? Irmãos, a vinda do Senhor está mais próxima do que a gente possa imaginar. Nós sabemos a grande orquestração maligna contra as famílias. É impressionante a criatividade do inferno contra as nossas famílias. É impressionante a criatividade de se criar, se bolar, se estruturar, não é? Sair lá da cozinha do inferno a identidade de gênero. E não sei se vocês sabem, hoje parece, salvo engano, na Suécia, é proibido chamar o filho de homem e chamar a menina de mulher. Porque é ela que vai decidir se ela, o que vai querer ser. Essa identidade de gênero. E aí o negócio está feio. Há um projeto de lei no Brasil há 2 semanas atrás, prevendo que a união entre um homem e a mulher pode ser múltipla. O homem pode casar, inclusive, com o próprio filho. Alguém leu esse projeto de lei? Pode casar com o filho, com a filha e com vários ao mesmo tempo dentro da casa. Irmãos, coisa horrorosa, mas isso é por conta da obra das trevas.
Nós estamos hoje à tarde com o pastor Reinhard, profeta de Deus no Brasil e nas nações. E ele dizia para a gente, vocês acham que é feia e horrível essa identidade de gênero? Vocês não sabem o que está por vir. Um país da Europa agora, uma mulher decidiu casar com o cachorro. E foi na justiça e conseguiu casar com o cachorro. Pastor Reinhard falou para a gente agora, 3:30 da tarde. E não apenas o governo autorizou, como deu pensão. Irmão, seria cômico se não fosse trágico. Seria engraçado se não fosse trágico. Parece engraçado, mas é trágico. Então você imagina que alguém elegeu, falava isso nos casais radicais ontem, só existe sífilis no mundo, doença venérea, porque um dia um homem se deitou com um cachorro ou com um macaco. Teve relação sexual com um cachorro ou com um macaco, porque esses animais, a sífilis é algo que eles convivem, faz parte não sei se do DNA, se alguém tiver descrição técnica, me diga. Mas, irmãos, e o pastor Reinhard nos disse hoje à tarde, o pior ainda está por vir. Por que isso, irmãos? Porque esse mundo jaz no maligno. Porque as trevas não estão de brincadeira. Mas eu voltei da Indonésia o mês passado, vocês acompanharam aqui, entre outras coisas que eu disse, está tendo o maior avivamento entre os muçulmanos da Indonésia como nunca antes na história. Mas o pastor Reinhard nos disse agora que em todas as nações do mundo, as portas estão se abrindo, há uma grande colheita, o inferno está apavorado porque a igreja está crescendo. É uma grande colheita que se avizinha, mas nós temos que ficar espertos. Não deis lugar ao... Ele é o nosso adversário. Mas, irmãos, é muito importante, primeira verdade desta noite, a clara distinção entre dois ambientes, luz e trevas. Mundo e nascidos de Deus e reino de Deus. Segunda verdade, Deus não é culpado pelo mal que está no mundo. Salmo 115 diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu aos homens. Ou aos filhos dos homens. Quando o homem decide ser independente de Deus lá no jardim do Éden, ele estava se aliando, ele estava entregando a chave do mundo para o diabo. Nós vivemos esse caos. Mas vai chegar um dia que tudo será restaurado. Aleluia, está chegando. Diga glória a Deus. Diga, está chegando. Bom, terceira verdade dessa passagem bíblica, queridos. Existe uma promessa. Existe uma promessa. E a promessa é que Jesus guarda aquele que é nascido de Deus. Parece que vocês não se empolgaram muito. Eu vou te dar mais uma chance. Irmãos, existe uma promessa aqui. 1 João 5, 18, 19. Jesus, Ele guarda aquele que é nascido de novo. Glória a Deus. Agora, por que Ele precisa guardar? Presta atenção. Quando no verso 18, João está dizendo que aquele que é nascido de novo não anda na prática do pecado, mas aquele que foi gerado de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O original grego, não lhe toca, não lhe agarra. Porque quando o diabo agarra alguém, a tragédia é grande. Alô? Existem muitos tipos de demônios, né, irmãos, atuando em diferentes lugares. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um demônio que agarra um cara armado e ele sai matando. A exemplo que a gente teve aqui em Suzano. Quantos estão me acompanhando? Tem lugares que o demônio da droga toma conta e amarra e destrói toda uma geração. Tem lugares que o demônio da corrupção toma conta de uma nação.
estando lá na Indonésia, irmãos, tinha um ônibus que misericórdia, tinha ônibus que, não é, você olhava para aquela carcaça ambulante, não é, falei, Jesus, misericórdia. Se você acha que nossos ônibus não são essas coisas, acho que nossos ônibus são bons aqui, né? Nossos bons são bons, né? Hoje os nossos trens têm ar-condicionado, é isso, irmãos? Eu sou do tempo de ficar na porta lá. Não tinha, não. Mas aquele ônibus caindo aos pedaços. Aí eu perguntei para o pessoal, pode andar assim? Aí disse, não pode. Mas como é que está andando? E se a polícia para? Tenha uma conversinha. Falei, Nós estávamos em Moçambique, 2014, 10 dias de viagem missionária. O Danilo, esqueci. O Danilo e mais um que o acompanhava, muito sensível, comeu alguma coisa, fez mal, ficou 2 dias, não é, sem levantar. E eu e o Robertão fomos lá para as montanhas, não é? Lá para o Chimoio. 3 horas lá, fomos embora. Na volta, o policial parou o nosso carro. Quando parou, a primeira coisa que o motorista fez foi tirar uma dúzia de mexerica. Falei, filho, não era para a gente comer essa mexerica? Falei, não, aqui o negócio é diferente. Aquela dúzia de mexerica, Pati, custava 10 centavos. Mas era o preço pago para a corrupção. Para não ser abordado. Não é? Para resolver. E a gente ficou sem a mexerica, irmãos. Está vendo como o demônio da corrupção tira a comida da boca das crianças? Irmãos, então presta atenção. O original, o demônio não lhe toca, também pode ser lido como o demônio não agarra. Porque o diabo está fazendo muito estrago para aqueles que são do reino das trevas. E ele está aqui, como nós já vimos domingo retrasado. Ele anda ao derredor. Ele anda ao derredor, buscando a quem possa. Aqui João fala de agarrar. Não é? E Pedro fala, buscando a quem possa tragar. Mas, queridos, quero lembrar vocês, essas cartas são para a igreja. Bom, mas nós estamos debaixo de uma promessa, Jesus, de guardar aquele que é nascido de novo. Agora, a questão é se eu sou ou não nascido de novo. Alô? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu sou nascido de novo ou não? Porque se nascido de novo eu fui, portanto eu tenho a promessa, diga a promessa. Que Jesus vai me guardar do diabo tentar me agarrar. Pastor, mas como é que o diabo, assim, agarra, ele vem assim? Não, querido, não é o tema desta noite. Mas o ataque do diabo é na mente. O ataque dele é na mente. Não é impressionante que nós falamos todos os dias e quase todo domingo nós ministramos de alguma maneira o quanto nós somos amados do Pai? Diga, sou amado. Mas não tem ainda irmãos entre nós que ainda anda sucumbindo com tristeza e caminho da depressão? Alô? Alô? A obra do diabo é sutil, meu irmão. Por isso que a armadilha, ele não vai aparecer com a camisa do Vitória, lá Bahia, não é? Preto, vermelho, não é? Com a camisa do esporte lá do Recife, não é? Preto, amarelo, cuspindo fogo, nada disso, a obra é sutil. Por isso que é armadilha, por isso que é truque. Mas o Senhor tem nos chamado esses dias para ficar alerta.
e vencermos toda a armadilha do diabo. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, em Efésios capítulo 2, Paulo diz que Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Então quem é que nos deu vida, irmãos? Deus nos deu vida em Cristo. Agora, quando ainda nós estávamos mortos em nossas transgressões, em nossos delitos, em nossos pecados. Te pergunto, o morto pode fazer alguma coisa por ele mesmo? Nem morto. Foi boa essa tirada. O morto não pode fazer nada por ele mesmo. Mas assim como o Espírito Santo atuou na ressurreição de Cristo, o mesmo Espírito nos convenceu do pecado, está nos convencendo da justiça e está nos convencendo do juízo. Diga glória a Deus. Essa obra é do Espírito. Por isso que não tem glória em nós. Por isso que Paulo diz, olha, isso tudo é graça de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Não tem o que possamos fazer para ser salvo, mas Deus decidiu nos salvar quando estávamos mortos. Diga glória a Deus. Essa é a nossa salvação em Cristo. Isso não é maravilhoso, irmãos? Pastor, como é que eu sei? Irmão, na verdade, se você tem dúvida, é que você não nasceu de novo. Vamos definir assim. Porque Romanos capítulo 8, verso 16, diz que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho. Glória a Deus. Essa é uma experiência pessoal. Eu quero muito que a minha esposa seja salva e estejamos juntos na eternidade. Amém, meu amor? Nós já combinamos tudo, irmãos. Nós vamos até 92, ela, aí eu enterro ela e eu vou mais 93. Se der errado, ela morrer antes, eu não caso, não é? Já combinamos. Jesus me ajuda. Mas eu não posso testificar para minha esposa. Mas o Espírito Santo testifica com o meu espírito. A gente tem algumas dicas de quem é nascido de novo e quem não é. Uma das dicas que João está dizendo aqui é que aquele que é nascido de Deus não anda na prática do... Ou seja, ele não está lambuzado no pecado. Ô, pastor, não confunde não, porque todo mundo peca. João diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Então, espera um pouquinho, queridos. Espera um pouquinho, presta atenção. Presta atenção. O exemplo é forte, mas é para chocar mesmo. Te pergunto. O porco lá da fazenda, ele gosta da lama? A alegria dele, olha que verbo bonito, é chafurdar. Chafurdar é rolar na lama. A alegria do porco é chafurdar. Ali que é a alegria dele. Alguém conta a história que um dia alguém trouxe o porquinho para dentro de casa, deu banho no porco, pôs shampoo no porco. Irmão, esses dias eu fiquei chocado com o shampoo lá em casa. Porque eu pego o primeiro que está lá, né? Agora tem uns 15 lá. Mas eu pego um só. Quando eu abro o bicho, eu falei, nossa, é açaí. Porque era roxo. Falei, meu Deus do céu. Falei, Jesus, era roxo o negócio. Falei, é açaí. Não era, é um desamarelante. É isso? Falei, Deus da misericórdia. Agora tem açaí no banheiro. Essa mulher da minha vida, ela sabe que eu sou louco por açaí. Mas não é, passando aqui, comendo açaí no banheiro. Falei, meu Deus. Oh, Jesus me ajuda.
Mas era roxo o negócio. Mas na dúvida não peguei não. Falei, hein? Peguei dos outros 13 que tem lá. Mas alguém leva o porquinho para casa, passa shampoo roxo, não é? Depois joga o perfume, põe lacinho, não é? Fica um porco meio gay, né? Vamos lá. Desculpa, não é? Desculpa, não resisti. Oh, Deus me perdoa. Tenham paciência comigo, irmãos. Jesus me ajuda. Eu preciso pregar hoje, Senhor. Aí a pessoa lá toda felizinha que agora tinha um porco domesticado. Chegou o dia que caiu uma chuva. Lá em frente da casa do cara tinha lá uma terrinha. Quando abriu a porta e o porco viu aquela terra, saiu do carpete, saiu do porcelanato e foi chafurdar. Porque é o porco. É a natureza dele não mudou. Irmãos, quando nós estamos em Cristo, Cristo não está nos reformando. Ele não nos colocou numa funilaria e pintura. Não é retífica de motor ou coisa parecida. Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Somos nascidos de Deus porque estávamos mortos nesse mundo e agora ganhamos vida em Deus. Glória a Deus. Então quem está vivo em Deus não anda na prática do pecado. Ele vê a lama e fala, não tem mais a ver comigo. De vez em quando sai de casa, pisa no barro. Acessou lá a pornografia. Xingou o vizinho. Já dá um negócio ruim. Dá ou não dá, irmãos? Um pensamento ruim. Quis enforcar o cara lá. Deus tem misericórdia. Não é, irmãos? Nós estávamos lá num dia solene. Lá em Suzano, o dia que reabriu a escola, a orquestra tocando, a gente lá. Oi? Raul Brasil Escola, né? Aquela solenidade. Aí está o vereador de Santo André, tudo direitinho. Aí chega o diretor nosso do Polo de Mauá. Estou falando aqui da nossa Orquestra Locomotiva, que é um projeto social dessa igreja, que essa igreja também apoia. Aí chega o diretor lá, falei para o vereador, está aqui o diretor, homem que tem trabalhado muito em Mauá. Aí eu olho para o cara de Mauá e falei assim, está aqui um vereador, gosta muito de locomotiva, nunca fez nada por ele. Todo mundo fez o quê? Deu risadinha, né? Irmão, fui para casa, falei, sou um pecador miserável. Brincando impropriamente, com uma autoridade, fui lá no gabinete do abençoado pedir perdão. Quantos estão me acompanhando? Marelina. Querido, vim pedir perdão. Perdão do quê, pastor? Daquela bobagem que eu falei. Pastor, nem tinha lembrado. Pois é, mas eu não esqueci, não. Então, você pisa na lama, não combina. Quantos estão me entendendo? Tem que ir lá e jogar água, não é? Tem que jogar água logo, porque senão fica tudo incrustado. É isso, irmão? Barro não funciona, não presta. Então quem é nascido de Deus não anda na prática do pecado. Ainda que peque, se pecar, filhinhos, João também diz, filhinhos, não pequeis. Se porventura vocês pecarem, temos um advogado. Temos um advogado, confessamos o nosso pecado, ele nos purifica de todo o pecado, glória a Deus. Então, um sinal de quem nasceu de novo é que ele não anda chafurdado na lama, na sujeira do pecado. Nosso pastor conta que lá, alguém abordou uma pessoa caída na sarjeta e falou assim, rapaz, o que você precisa? Estou com fome, está aqui. Estava completamente drogado, rebentado. Está aqui comida, está aqui um suco, está aqui uma batata frita, não é? E quando a pessoa recobrou, ele disse assim, rapaz, eu quero te falar, te dei aqui um pãozinho, mas existe um pão do céu melhor. Ele falou, eu sei. Não, existe um pão melhor, eu sei. Jesus é o pão da vida.
Rapaz, eu vou te dizer que esse não é um plano de Deus para a sua vida. Eu sei, Ele me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí o rapaz falou, não, eu quero te convidar para receber Jesus. Fica tranquilo, estou na graça. Loucura. Ele está na lama, está chafurdando, porque um dia entrou numa igreja, porque um dia foi batizado, porque um dia aprendeu alguma coisa na mente, ele acha que nasceu de novo. Mas ele não nasceu de novo. Ele só cumpriu rituais. Ele só foi um baita de um religioso e ponto final. Quantos estão me entendendo? Irmãos, existe uma promessa para aquele que é nascido de novo. Jesus o guarda. E se você não tem certeza se você nasceu de novo, nós vamos orar por você nesta noite. Porque a palavra de Deus diz assim em Romanos capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está cansado de uma vida tribulada, tormentosa, hoje é noite de salvação. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, terceira verdade. A promessa é para aquele que é nascido de novo. Esse é o compromisso de Cristo com a sua noiva, com a sua igreja. Pois bem, era para terminar a mensagem agora. Jesus me ajuda. Irmãos, eu preciso encerrar agora. Mas eu vou encerrar o último tópico. E aí vou comprimir bastante. Oh, Jesus, nos ajuda. Oh, Espírito, nos dá graça. Bom, vamos lá. Vamos esticar essa promessa? Vamos esticar a promessa? Então, primeira verdade, existe o reino dos nascidos de Deus, existe o mundo. Segunda verdade, Deus não é culpado pela maledicência, pela maldade do mundo. Terceira verdade, não é? Há uma promessa, Jesus vai guardar os nascidos de novo. Agora, irmãos, eu preciso concluir dizendo o seguinte, como é que Jesus guarda? Pensando essa semana, orando sobre isso, meditando, mastigando essa palavra, o Senhor me leva para João capítulo 17, não vai dar para ler agora, porque lá Jesus está fazendo a chamada oração sacerdotal, tanto pelos discípulos como por todos os crentes de todos os tempos. E Jesus assim tem duas ênfases em João 17. Pelo menos duas, tem mais, mas pelo menos duas no contexto que nós estamos aqui compartilhando a palavra. Jesus disse assim, Pai, eu revelei a este que tu me deste o nome. Diga o nome. Eu revelei o nome. Diga o nome. É muito legal, irmãos, é muito legal essa passagem. Não é? Por quê? Porque todos os discípulos de Jesus eram judeus. Todos eles almejavam ser fariseus, ser religiosos. Não é? E no fim viraram talmidins, né? Não dá para falar sobre isso hoje, mas todos eles eram judeus. Agora, o judeu, ele conhecia os nomes redentivos de Deus. Lá em Abraão, Deus já se mostrou como o Jeová Jirê, o Deus provedor. Lá também para Abraão, Deus se mostrou como El Shaddai, o Deus todo-poderoso, o todo-suficiente. Depois Deus se revelaria como Shalom, o Deus da paz. E Deus assim foi se revelando, Deus Jeová Nissi, que é a nossa bandeira, o Senhor dos exércitos, enfim, muitos nomes. Jeová Rafá, o Deus que cura, nomes redentivos. Mas Jesus vem e revela um novo, o nome que eles não sabiam era o nome do Pai. Diga o Pai, diga o Pai, diga o Pai. Aleluia.
Jesus levou isso tão a sério que quando os discípulos perguntaram assim: Senhor, ensina-nos a orar, a sua oração é diferente, você gasta um tempão aí, você está de boa, como é que é isso? Aí ele começa assim: Pai, Pai nosso, glória a Deus, Pai, aleluia, diga Pai, diga eu tenho um Pai, e o meu Pai me ama. Jesus, eu queria falar muito mais disso essa noite, mas preciso encerrar, meus irmãos. Mas diga que você tem um Pai. Fala por irmão do lado, você tem um Pai. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, eu não sei, eu tenho a impressão que 90% dos nossos problemas tem a ver com a falta de revelação do Pai. Que algumas mulheres entram em depressão quando o marido vai embora. Mas o marido não é pai. O marido não vai levar para o céu. O marido não vai prover abundantemente mais do que pensamos ou que imaginamos. Na verdade, o homem não consegue perceber nem direito para colocar lá o sabonete onde deveria. Alô? Tem homem que nem lâmpada troca. Eu não vou continuar esse assunto. Eu não vou continuar. Tem homem que poderia levar a mulher na pizzaria Joia, leva no Habib's. Não é? Com todo respeito ao Habib's. Não é? Com todo respeito ao Habib's. Não é? Oh, meu Deus. Irmãos, vem aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Irmãos, vejam como os desgastes interpessoais desmontam alguns. Perde o rumo da vida por conta de discussões. Marido e mulher, pai e filho, irmão com irmão. Liderado da célula com o líder da célula, e etc, etc. Perde o rumo, porque colocou o fundamento errado. Irmãos, a minha esposa é muito importante para mim. Era a maior bênção que Deus me deu depois da salvação. A maior bênção que tem na minha vida. Mas ela não é tudo para mim. Ela não é tudo para mim. De vez em quando ela dá umas mancadas comigo. Eu possivelmente dou mais com ela. E eu não fico feliz. Mas o meu chão não tira. O meu chão não tira. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei onde está a minha esperança. Eu sei quem me provê. Glória a Deus. Quando nós estamos... Obrigado, querido. Você me encoraja. Meu Deus. Irmãos, quando a gente fala dessa proteção de Cristo, Cristo protegeu os discípulos, primeiro revelando o nome do Pai. Glória a Deus. Segundo aspecto que nós vamos encontrar em João capítulo 17. Irmãos, por 4 vezes, num texto pequeno, o Senhor fala assim: dê-lhes a tua palavra. Por 4 vezes o Senhor fala da palavra. Eu os instruí na palavra, eles obedeceram à palavra. Santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Dê-lhes a tua palavra, mas o mundo os odiou por conta da... Irmãos, o infeliz daquela pessoa que estava lá na miséria das drogas,
e acreditando que é nascido de novo, é alguém que está debaixo, não ficou protegido por Cristo, porque não tem palavra na vida dele. Porque nós não podemos ficar vivendo de jargão evangélico. Em nome de Jesus. Nós não vivemos de jargão, sem realidade na palavra. Por isso que a gente gosta da palavra, irmãos. Por isso que a gente insiste todo semestre. Vem estudar a Bíblia, crente. Vem se firmar na. Mergulhar na. Amará. E a razão é simples, filho. Cristo e a sua palavra é uma coisa só. Jesus é a expressão, a exata expressão do Pai. E o Pai é a palavra. Oh, João começa assim. No princípio era o verbo, pode traduzir por palavra. No princípio era a. E a palavra estava com. E o verbo era. E a palavra veio habitar entre nós. A palavra veio habitar entre nós. A palavra. Xarabassuque cantorelebe abaixei. Oh, irmão, nossa, é por isso que a gente ama a palavra de Deus. Preciso encerrar. Eu vou só te dar um exemplo hoje. Só um. Vou dar 3, vai. Atos capítulo 19. Paulo chega com Silas em Éfeso. Irmãos, faz assim, tuf. Não, faz com a mão assim, tuf. O avivamento caiu. E chegou lá, que batismo vocês conhecem aqui? Os caras falaram, de água. Quem pregou aqui? Acho que foi Apolo. Ah não, vem cá, vou pôr a mão. Pôs a mão nos irmãos. Os irmãos começaram a falar em outras línguas. Paulo ficou 2 anos em Éfeso e a Bíblia diz que tinha muitos sinais e maravilhas. Alguns irmãos não podiam ir na reunião, davam o lenço para ele, se é sobrinho pode pegar, dava o lenço para ele, levava para casa, colocava lá no enfermo, o enfermo era curado. Não, o fogo estava caindo. Sinais, maravilhas, e se tinha demônio, o demônio saía. Tá bom, Éfeso? Quem quer participar dessa igreja? Um caboclo. Na verdade, alguns rapazes, filhos de Seva, Atos 19, olharam o mover. Ah, nós, mano. Os caras olharam o moverzão. Viram o endemoniado lá e começaram a expulsar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os caras eram filhos de sacerdote. É a única informação que tinha sobre deles. Não tem informação que eram irmãos, portanto não eram. E os caras viam um demônio ali. E o demônio foi dando trela para os caras. A gente percebe claramente no contexto que o demônio foi dando trela. Maravilha. Vai expulsando aí, vai expulsando. Chegou um dia que até o diabo ficou de saco cheio. Irmão. Chegou um dia que eles chegaram lá. Falaram, nós estamos te expulsando. O cara é um demônio pesado. Eu vou te expulsar em nome de Jesus, a qual Paulo serve. O demônio falou assim para ele. Irmãos, está escrito. Atos 19. Depois você lê em casa. Jesus, a gente sabe quem é. Paulo também. Mas vocês, quem que vocês estão pensando que vocês são? Pois o demônio deu uma surra nos caras. E os deixou pelado.
Atos 19. Os caras foram para casa nu com a mão no bolso. Não, todo com hematoma. O que aconteceu? Eu apanhei do capeta. Mas não podia pôr uma calça aí, alguma coisa? Irmãos, o que é isso? Alguém usar... O nome de Jesus é poderoso? Mas o nome de Jesus é poderoso na boca certa. O nome de Jesus é poderoso na boca certa. Quem tem realidade da palavra, diga a palavra. Quem ama a palavra, irmãos, quem ama Jesus ama a sua palavra. E por isso vai enfrentar o diabo sem medo. Quantos estão me entendendo? Dê glória a Deus. Já contei na igreja, mas eu sempre gosto de lembrar. Conheço a Fernanda, por exemplo, desde os 5 anos. Ela estava aqui. Bom, esse não é um critério bom, mas como a minha esposa está aqui. Irmão, Fernanda eu vi com 5 anos. Kids, 5 aninhos eu conheci a Fernanda. Pois fui professor da escola dominical quando ela era adolescente. Depois fui padrinho de casamento, conselheiro, amigo de Danilo e Fernanda. Mas teve um bom tempo na vida da Fernanda que ela era assim bem patricinha, não é? Bem patricinha. Até que um dia ela foi incendiada pelo poder. Como acompanhei todas as fases, mas irmãos, o dia que nesse prédio aqui, ó, bem aqui, caiu um demônio numa mulher alta, não é minha esposa não é? Caiu, dá a dica aqui, né? Caiu um demônio, eu estava por aqui, eu estava lá, estava longe da parada, Fernanda chegou perto, falei, pronto, vai olhar para mim e vai falar, pastor, vem resolver a treta. Quando eu olhei, ela já estava em cima do bicho. Sai no nome de Jesus. O demônio saiu. Glória a Deus. Não precisou chamar pastor, não precisou chamar discipulador. Foi ali e repreendeu no nome. Diga no nome. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu queria, mas eu vou falar domingo que vem sobre a ação maligna na vida de Judas e na vida de Pedro. Eram caras, entre centenas, eram os mais próximos de Jesus. A atuação maligna foi fatal. O outro não. Pedro virou uma coluna da igreja, enquanto Judas destruiu a si mesmo. Nós sabemos e temos clareza que se nascemos de novo, apesar do diabo querer nos agarrar, nós estamos guardados em Cristo. Mas eu quero declarar que esse é um tempo, irmãos, onde a palavra vai ter mais significado para você. Você não vai viver com medo do diabo. Você vai ficar firmado na palavra de Deus. Jesus é a exata expressão do Pai. Ele é o verbo. Ele é a palavra. É por isso que nele somos mais que vencedores.